Hey, eu sou a Laura, ou Smith, e esse é o meu primeiro voiceover aqui no canal, então, prazer. Esse tipo de vídeo vai ser basicamente eu dando minhas considerações sobre alguns programas de desenho. E para começar, eu testei o Paint to Sai, que é um programa que eu mais vejo a galera usando depois do Photoshop. E eu posso dizer que foi a minha primeira vez usando ele, porque quando eu comecei na arte digital, eu baixei ele, mas por eu ser muito nova, eu realmente não compreendi bem como eu usava ele e eu preferi continuar com o Photoshop, que na época era o Photoshop CS6. E eu tive um certo preconceito com o Paint to Sai justamente por eu não ter conseguido aprender ele a usar, porque eu achava ele muito simples, ele não tinha 30% que o Photoshop tinha, e eu ficava um tanto quanto irritada com isso. Então, 2020, 6 anos depois de eu ter ingressado no ramo artístico na forma digital, eu resolvi dar mais uma chance pro Paint to Sai para entender por que ele é o queridinho de tanta gente. E pra ser sincera, eu realmente fiquei impressionado. De forma geral, o programa é realmente simples. Após eu ter instalado ele, eu fui pesquisar e vi que tinha duas versões. Eu tinha instalado a primeira, então tinha uma segunda versão que vai ficar para um próximo vídeo, que eu vou explicar o que eu achei dela e tal. E assim, no primeiro momento que eu abri o programa, eu vi que ele realmente é uma interface bem simples, igual o que eu lembrava. Mas assim, dava de olhar e saber qual que era cada função. Não era que no Photoshop, que você abre, tem 1000 opções e você não sabe o que você está fazendo ali, como você vai fazer as coisas. Então, isso é um ponto bem positivo do Paint to Sai, por mais que eu não tinha entendido na época da primeira vez que eu instalei, mas eu já vejo que isso ajuda muito quando você, por exemplo, está começando na arte, você quer um programa simples, você não tem um conhecimento prévio daquilo, então precisa ser algo bem simples, assim, bem fácil de usar. O Paint to Sai tem isso. E primeira coisa, os pincéis, os brushes pré-definidos, eu achei eles muito pouco em relação aos restos dos programas que eu uso, que nem o Krita, o Photoshop, até o Mad Bang é muito pouco brush, mas tem formas de você customizar eles e criar novos brushes. Então assim, eu achei bem interessante isso, tem várias opções, só que eu não fiquei mexendo muito tempo nelas, porque eu realmente não tenho muita paciência com isso, mas é da hora pra você ficar ali brincando e fazendo o seu próprio pincel. Flow desses pincéis, né, a suavização deles, foi uma das coisas que eu mais amei, porque assim, o Mad Bang, ele meio que tenta copiar esse flow do Paint to Sai, mas não consegue, sabe? O Paint to Sai, ele tem uma suavização muito boa, o traço sai muito lindo. Então assim, nesse desenho, por exemplo, eu adorei a minha line art, e é uma coisa que eu sou muito chata, porque eu fico trocando de programa em programa pra eu ver o que eu realmente prefiro, se é culpa do brush, se é culpa da suavização, mas e o Paint to Sai tem isso de uma forma que é assim, maravilhosa. E mexendo ali na barrinha de arquivos, de editar, etc. Em filtros, eu percebi que só tinha opções de mudar o brilho e contraste e a matiz, a saturação da arte. E eu realmente não gostei disso, porque eu procurei as opções de mudar os níveis e as curvas, que é uma coisa que eu uso muito nas minhas artes. E acabou que eu achei isso um ponto bem negativo, não gostei. Também não tinha o efeito de Gaussian Blur, que é aquele efeito que deixa tudo borradinho. Também é um outro efeito que eu uso muito. E, por exemplo, se você estiver fazendo um cenário e for fazer dar o efeito de Gaussian Blur com um pincel, eu acho que não vai dar certo. Sim, dá certo, mas dá muito trabalho. Então, isso é um ponto bem negativo que eu achei. Outra coisa, eu não sei se foi por causa da versão que eu baixei, pode ser, mas quando eu fui ali para configurar os atalhos do teclado, ele não me deixava mudar os atalhos do teclado que já tinham pré-definidos. Então, por exemplo, se na letra A tinha um pincel, eu não podia excluir aquele pincel e criar tipo um atalho para abrir uma nova camada. Então, pode ser problema da minha versão,
mas se não for, isso é bem irritante. Sobre as opções de camadas, de modos de camada, eu achei bem simples, assim, sucinto. É tudo que você precisa ali na questão de efeitos de camada. Por exemplo, no Photoshop você tem um monte de estilos de camada, multiplicação, sobrepor e mais um monte de coisa que eu particularmente não uso metade. E no PictoSci você já tem os principais efeitos, você não precisa de mais do que aquilo. Então isso foi um ponto muito positivo. Assim, de modo geral, quais são as minhas considerações sobre esse produto? Eu realmente gostei muito do resultado da minha arte, de como ficou a line art, como eu mexi com as cores, do modo como os brushes se comportavam. E agora eu sei porque que as pessoas gostam tanto desse programa. E além dele ser tecnicamente barato para comprar, isso foi uma coisa que me deixou impressionada, porque eu achava que ele era gratuito. Eu fiz algumas pesquisas e no site oficial do PictoSci ele sai por 5.500 ienes japoneses, ou seja, o preço dele em dólares é $50. Se ele for converter para o Brasil, o dólar no meio da pandemia e uma crise econômica no Brasil, fica R$300 mais ou menos. Então, assim, é um pouquinho caro, assim, comparando que ele é tão barato ali para os Estados Unidos ou para Europa, etc. Mas, assim, compensa muito. Mas se eu fosse dar uma nota, eu daria 8 de 10, porque para uma pessoa iniciante ele é ótimo. Ele realmente tem de tudo que uma pessoa iniciante precisa, mas faltam algumas coisas que nem eu citei. Por exemplo, o Gaussian Blur, mais opções de mudar níveis e curvas, mais opções de pincéis pré-definidos já, para você não ter que ficar ali criando seus próprios pincéis. Isso às vezes, sei lá, dá preguiça. Eu sei que dá preguiça, mas ele é o essencial, eu diria. Então é isso. Se você gostou do vídeo e quer ver mais, dá like, se inscreve. E muito obrigada. Até o próximo vídeo.